Nossa, até eu estou esquecendo que é farmácia clínica. Aula 16/9, que é hoje. Estão vendo? Não, não vou passar no PDF, não, vou colocar no outro. Estão vendo a tela? Meninas? Meninas, estão me escutando? Sim, estamos escutando, prof. Agora apareceu a tela, sim. Sim? Apareceu? Sim, certinho. Tá. E vocês viram que eu vou ministrar um curso de extensão que a Ana pediu? De aromaterapia? Ah, sim, você mandou, né? A informação pra gente. Que legal. Sim, dia 26. E depois, no outro sábado, 26 de setembro, o outro sábado, que é 3 de outubro. Então, se vocês puderem divulgar para quem vocês conheçam também, porque não é só para farmacêutico, é para biomédico também, que trabalha na área de estética, fisioterapeuta Ah, também. legal. Tem alguns contatos, algumas pessoas que acho que talvez se interessariam. Vou divulgar. Então, o pessoal que está em clínica de estética, atendimento, nutricionista também pode prescrever fitoterápicos. Então, é um curso para todos os profissionais da área que se interessam pela aromaterapia. Bom, vamos lá então. Legal. Farmácia clínica, aula hoje. Pro, Objetivo... eu tô usando 4G e eu não tô te ouvindo muito. Mas eu vou tentar me organizar aqui para conseguir escutar, tá? Estou te escutando super bem. Tá? Tá bom. Tô. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, farmácia clínica, objetivos e estratégias. E a gente vai começar... Ué, cadê o caso clínico? Perdi ele? Não, não é essa aula não, desculpa. Ah, já sei o que aconteceu. Eu salvei no PDF só. Então, vai ter que ser no PDF. Fica muito ruim? Meninas? Oi, Pro. Eu tô vendo só a página inicial. Aí o caso clínico não tá aparecendo, não. Não, tá. É que eu mudei o arquivo. Bom, então vamos lá para o caso clínico. Paciente internado, sexo masculino, 62 anos, pós-infarto do miocárdio, tomando varfarina há 3 dias. Ele está tomando 5 miligramas por dia. Apresenta hemorragias de pequena intensidade. Então, o que a gente tem que saber para começar a discutir esse caso? Qual é a indicação da varfarina? Para que ela é prescrita? É um anticoagulante, né? Indicado para pacientes que é para uso profilático e para tratamento. Sim. Profilático. E profilático, quando que ele é profilático? Para pacientes que já tiveram algum problema, já tiveram infarto, já tiveram alguma trombose. Sim, então, ele é um medicamento utilizado na prevenção secundária. Na prevenção primária, seria aquele paciente que nunca teve um acidente cardiovascular. Ele tem até um risco de ter, por conta de comorbidades aí, mas se ele nunca teve nenhum evento, a varfarina não é indicada, ela não é prevenção primária, é sempre prevenção secundária, tá? Qual que é a dose da varfarina? A dose terapêutica da varfarina. É 5 miligramas, né, Pro? Na verdade, a gente tem uma faixa que a gente pode utilizar esse medicamento. Qual é essa faixa terapêutica? 5 a 10 miligramas. Alguém achou diferente? Não, eu achei 5 a 10 também. De 2,5 a 10. Quanto, Pro?
2,5 a 10 miligramas por dia. Tá? O que acontece, assim, na verdade, a dose inicial varia de 2,5 a 5. E a de manutenção pode chegar até 10 miligramas. Não sei se foi isso que vocês encontraram. Tá. Eu vi um estudo, né? Pode falar, sim. Não, eu ia falar que eu achei o de 5, mas eu não tinha visto nada até então relacionado a 2,5 a 5 inicialmente. Então, a 2,5 eu também não vi nada sobre isso. Só isso. Eu vi um estudo falando que às vezes entrar com a dose de 10 miligramas fazia com que tivesse um reajuste de dose menor. Eu acho que, sei lá, parece que dava mais certo assim, o ajuste de dose, você chegar na faixa terapêutica, né? O que é indicado é a gente começar sempre com uma dose menor. E por que isso interessa para a gente? Porque a varfarina é um medicamento que vai ter o início dele, do uso, ainda dentro do hospital. Então, hoje a gente sabe que quanto mais precoce for a introdução da varfarina, melhor. E o aconselhado é a gente começar numa dose de 2,5 a 5, e depois, se for o caso, a gente vai aumentando até 10 miligramas. Bom, para que o médico consiga avaliar se ele vai aumentar a dose ou não, nós lá, farmacêuticos, a gente está analisando o caso e a gente pode obter algumas informações para propor alterações ou adequações. O que é importante? A varfarina, o paciente que começa a usar a varfarina dentro do hospital, após um evento, ele só vai ser liberado, ele só vai ter alta depois que a dose da varfarina estiver definida, determinada. Por isso que você tem que fazer todo o trabalho de adequação de dose dentro do período de internação. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Há algum problema relacionado ao medicamento? Eu acredito que não. Quem discorda? Ou quem concorda? Eu também acho que não tem nenhum problema com o medicamento. Eu acredito que com o medicamento não tem um problema, mas por conta dele estar apresentando as hemorragias de pequena intensidade, pode ser que com relação à dose, sim, mas com o medicamento não. Então, mas um PRM, um problema relacionado ao medicamento, pode ser em relação à escolha do medicamento, pode ser em relação à dose do medicamento, pode ser em relação à via de administração. Então, quando a gente olha aqui, tem sim um problema. E parece que está relacionado à dose. Porque uma pessoa que vai tomar varfarina, ela não pode ter trombose, é isso que a gente quer evitar. Mas não é para ela apresentar hemorragias. Então, deve haver uma adequação de dose. Ô, Pro, quando você diz assim, quando você pergunta, há algum problema relacionado ao medicamento, num geral? Geral. Tá, então, por exemplo, aqui a gente poderia ter citado que tem um problema relacionado provavelmente com a dose, não em si com o medicamento. Não com o medicamento. Por quê? Porque eu posso trabalhar com uma dose menor, não posso? Pode. Se eu não pudesse, existiria um problema com o medicamento, na verdade, assim, a gente teria que orientar o médico a trocar o medicamento. Mas, nesse caso, existe a possibilidade de trabalhar com uma dose menor. Uhum. Então, antes de trocar o medicamento, Então, na verdade, você vai propor uma adequação de dose. Fale. Tá. Então, Pro, só para esclarecer, que você falou uma coisa, agora você está falando outra. Então, não há um problema com medicamento nesse caso, certo? Há um problema com o medicamento. Problema relacionado ao medicamento. O que é um PRM? Problema relacionado ao medicamento. É tudo que envolve medicamento.
Pode ser Ah, escolha inadequada, dose, via de administração errada. Quando eu falei agora adequada, entendi. diretamente ao produto, por quê? A gente está usando a varfarina. Existe uma hemorragia. Então, aparentemente, essa dose está maior do que a necessária. Aparentemente. Então, pode ser um problema de dose. Eu tenho como resolver isso? Eu tenho. Eu posso diminuir a dose. Então, nesse caso, não tem um problema com a escolha do medicamento, mas com a dose do medicamento. Antes de pensar em trocar esse medicamento, a gente vai orientar o médico a fazer uma adequação de dose. Tudo bem? Então, o problema relacionado ao medicamento é relacionado tanto à escolha, quanto à dose, quanto à via de administração, quanto à não resposta em relação ao tratamento. Deu para entender? Sim, Pro, eu achei que essa pergunta era relacionada ao medicamento no paciente. Por isso É que eu... relacionado ao medicamento no paciente. Você tem que considerar o paciente. Talvez em uma outra pessoa, 5 miligramas por dia não dê hemorragia, não cause hemorragia. Ah, certo. Então, a gente analisa esta situação, o medicamento para aquele paciente. Se na literatura a gente tem que o médico pode iniciar o tratamento com 2,5 miligramas a 5 miligramas por dia e alcançar até 10, 5 miligramas está dentro da faixa terapêutica. Então, não tem um problema na prescrição desse medicamento, ele está prescrito de forma adequada. Só que o paciente apresentou hemorragia. Então, tem que ser avaliado se realmente está relacionado à varfarina, e daí, se estiver, existe a possibilidade de uma redução da dose, uma adequação da dose. Tudo bem? Sim. Sim. Bom, eu levantei essa hipótese. Parece que é uma sobredose para o paciente. Qual exame é indicado para avaliar a adequação de dose e resposta do medicamento ao paciente? Eu levantei essa hipótese, agora eu vou comprovar isso, eu vou verificar se isso procede. Eu vou lá no prontuário do paciente, vou analisar exames, e se não tiver o exame que eu quero, eu posso solicitar que isso seja incluído. Posso deixar escrito lá no Tá prontuário. cortando a sua... Tá cortando? Tava um pouco, Pro. Tá, então vamos voltar. Eu levantei uma hipótese de que o problema esteja relacionado à dose do medicamento. Como existe a possibilidade de uma readequação de dose, existem exames que podem indicar isso. Na verdade, existe um exame que é o mais indicado para a gente constatar se existe realmente uma sobredose para aquele paciente. Então, eu vou olhar lá no prontuário. Se aquele exame não foi pedido, eu posso colocar lá, favor solicitar tal exame para se verificar realmente se há uma sobredose do medicamento para este paciente. Qual é o exame? Exame tóxico. É o exame de TP. TP. O que é TP? Tempo de protrombina. Tempo de protrombina. Qual o exame que avalia o tempo de protrombina? O RNI. Normal internacional. Isso. Bom, qual é o valor normal de RNI?
Gente, Pesquisaram isso? Só pesquisaram o nome do exame? É de 2,5 a 3,5. 2,5 a 3,5. Em que situação? Não, pera, isso daqui é no caso da prevenção do infarto. Da prevenção do infarto, mas no caso desse paciente, a gente está prevenindo um novo evento. Qual é o valor normal de um paciente rígido, que não tem nenhum problema, não tem nada, nunca teve nada? Qual que é o valor normal de RNI? É de 0,8 a 1. 0,8 a 1. Então, aqui nós temos um problema. Nós temos um valor normal de RNI que permite que a gente não tenha extravasamento de líquido, hemorragias, que a gente esteja em equilíbrio, em homeostase. Num paciente que sofreu um infarto, ele vai ser usado como prevenção secundária, um paciente que recebeu uma válvula, o médico tem que manter o valor de RNI acima do normal para a maioria das pessoas. Olha aqui, ele vai manter o RNI de 2,5 a 3,5. Vocês percebem que existe uma dificuldade, um desafio nesse tratamento, que é você manter o paciente num valor acima do normal? Vocês conseguem perceber isso? Que existe um desafio nesse sentido? Porque um paciente que está tomando a dose correta de varfarina, nessa situação, e está com esse RNI de 2,5 a 3,5, é um paciente que, às vezes, você olha, ele está cheio de pequenos hematomas, porque onde ele bate, fica uma mancha, tem uma pequena hemorragia. Isso vai ser o normal dele. O que não pode acontecer é uma hemorragia, um paciente que está acamado, ele começa a ter hemorragia, sem bater em nenhum lugar, sem fazer nenhum esforço, e isso não pode acontecer. Então, para adequação de dose, o que tem que ser feito? Uma análise do RNI. O RNI não pode ultrapassar 3,5. Porque, senão, esse paciente terá hemorragias. Mas Prof, a Laje está pedindo para você autorizar ela. É que eu não enxergo, né? Pronto, vamos voltar aqui. E agora, cadê minha apresentação? Agora não estou achando. Acho que ela nem. Deixa eu voltar aqui. Boa noite, Lade. Nós estamos no caso clínico ainda. Então, vamos lá, meninas. Vocês percebem que existe um desafio aí, que é estabilizar um paciente num valor de RNI acima do normal? Sim. Por isso que é complicado. Porque ele vai ter que manter o seu tempo de protrombina elevado. E daí, qualquer problema que aconteça, pode mudar essa relação do RNI. Então, esse já é um problema. Então, para avaliar a dose, tem que se fazer o RNI. Bom, antes de se propor alterar a dose, a varfarina é um medicamento que ele sofre interferência de vários outros medicamentos, de alimentos, até da questão genética do paciente. É um medicamento de difícil manejo. Então, está acontecendo uma hemorragia de pequena intensidade. Será que não veio um medicamento para ele que potencializou essa ação da varfarina?
Será que não veio um alimento na dieta que interferiu na ação da varfarina? Então, antes de você trabalhar com dose, a gente tem que identificar que possíveis fatores poderiam estar provocando essa hemorragia ou uma sobredose para o paciente. Não uma sobredose que ele está tomando, mas do que está disponível para ação na corrente sanguínea desse paciente. Quais são os possíveis interferentes no efeito da varfarina? Eu pedi para citar pelo menos 3. O que vocês acharam? Tabaco. Eu Tabaco, achei. ele aumenta ou diminui a ação da varfarina? Ele Diminui, Pro. Ele diminui. Aham. Então, o paciente vai ter que tomar mais varfarina para ter o mesmo efeito. Sim. Tudo bem. Então, espero que isso não aconteça dentro do hospital, né? Tomara que não, né? Senão é uma coisa errada. O que mais que vocês acharam? Aí eu encontrei alguns tipos de alimento também. Quais? Soja, chá verde, abacate, romã, suco de cranberry e alguns alimentos também que contêm vitamina K, como couve, brócolis, pepino, cenoura, esse tipo de coisa. Esses alimentos, eles aumentam ou diminuem a ação da Que contém varfarina? a vitamina K aumenta. Aumenta. A ação da varfarina. Então, vamos lá. Prof, Oi. Ai, eu cortou não, para mim. eu não especifiquei quais eram os alimentos e quais medicamentos que interferiam. Eu só coloquei alimentos, medicamentos e condições genômicas. Farmacêutica clínica, está lá no hospital. Daí o médico vai chegar para você e falar assim: o que pode interferir no resultado? Você vai falar assim: medicamentos e alimentos. Tá, ele não pode tomar mais Prof, nenhum na hora medicamento? Nenhum? Ele na não hora eu pode comer nada não nunca mais? pensei dessa forma. Então tem que pensar, nós estamos falando de farmácia clínica, está lá dentro do hospital. E você é o farmacêutico Não, e assim, interferindo nesse processo. Sim, não, eu até vi que medicamentos como... Eu vi um trabalho que eles fizeram de medicamentos antidepressivos que interferiam e tudo mais, mas eu acabei não colocando, eu achei que você queria alguma coisa mais assim geral. Nem parei para raciocinar, sabe, assim, na hora. Tá, nós estamos falando de caso clínico, não tem nada mais geral aqui. É tudo voltado para esse paciente. Certo. É aquela história. Quando eu olho varfarina, 5 miligramas por dia, tem algum problema? Não, está dentro da dose. Agora, tem algum problema para este paciente? Aparentemente, sim. E a gente só conseguiria demonstrar isso se a partir do RNI. E daí, se você tem um RNI alterado, você vai estudar para ver se existe algum medicamento que esteja interferindo ou algum alimento. Será que alguém discutiu com a nutricionista do hospital que tipo de dieta ele tem que fazer? Porque esse paciente não vai poder usar folhas verdes escuras. Ele vai ter que tirar isso da dieta dele. Então, essa é uma orientação que a gente tem que dar para o nutricionista, no caso do hospital, e para o paciente depois que ele vai para a casa dele. Então, quando a gente analisa a varfarina, fala. Pode falar. Eu li, prof, que em casos do paciente querer consumir determinados alimentos que não são indicados, né, como esses alimentos verde escuro, ele teria que consumir, mas de uma maneira rotineira, assim, e na mesma quantidade, para que eles pudessem
ter uma noção, né, do valor correto mesmo do RNI, que teria que ser, né, estabelecido. Isso tem que ser estabelecido no hospital. Então, eu não consigo ficar sem couve, tudo bem. Então, você vai comer couve todos os dias agora. Em tal quantidade. Por quê? Esse alimento interfere na resposta da varfarina. E como a gente está trabalhando com um RNI acima do normal, qualquer flutuação disso pode trazer problemas. E olha aqui o problema sério. A varfarina é um medicamento muito difícil de ser trabalhado. E ele é muito usado. Por isso que a gente discute varfarina. Geralmente demora 7 dias para a estabilização do RNI. A gente viu lá na aula passada, eu mostrei para vocês um trabalho que ele demonstrou que a ação do farmacêutico, a orientação do farmacêutico, a intervenção, diminuiu de 7 para 5 dias. Então, isso é um ganho para o hospital. Você está liberando o paciente antes, porque com a participação do farmacêutico se consegue uma estabilização em 5 dias. Mas o normal é que demora 7 dias para estabilizar. E por que isso? Ele tem uma meia-vida longa, cerca de 40 horas. Então, você dá uma dose hoje, amanhã você dá uma outra dose, ela se sobrepõe à primeira. E a gente só vai chegar no pico farmacoterapêutico em 48 horas. Então, isto diz o quê? Que deve ser feito exame de RNI depois de 2 dias. Começou hoje, amanhã, depois de amanhã, no terceiro dia já faz um RNI para saber como é que está o tempo de protrombina. A dose inicial de 2,5 a 5. Então, na verdade, o que é indicado é você começar com 2,5 e ir aumentando aos poucos. E a dose de manutenção pode chegar a 10 miligramas por dia. Se a gente pensar no tanto de interferentes que a gente tem, olha, a fluoxetina aumenta a toxicidade e a resposta terapêutica. Então, a fluoxetina aumenta, é um antidepressivo que interfere na ação da varfarina. Ela aumenta a toxicidade e vai subir o RNI. Se ele faz subir o RNI, porque ele aumenta a resposta terapêutica, esse paciente vai começar a ter hemorragia. Se ele se alimenta com óleo de soja, de semente de algodão, de canola, de oliva, vai diminuir a resposta à varfarina. Não vai aumentar, vai diminuir a resposta. Porque a vitamina K participa do processo de coagulação. Você está dando vitamina K para esse paciente, o que vai acontecer? Ele vai ter, na verdade, teria que ser aumentado a dose da varfarina. Então, o que a gente aconselha para o paciente que sai do hospital? Evitar óleos vegetais. O óleo de soja ainda dá para usar, mas você vai ter que deixar no sol aí pelo menos uns 2 dias para ele perder a vitamina K. E alimentos gordurosos aumentam a biodisponibilidade da vitamina K. Então, se você comer um bife que já tem gordura, e você fritar esse bife no óleo, você vai aumentar a biodisponibilidade da vitamina K e pode levar o paciente até ter um infarto, porque vai cair o RNI dele. E ele não pode ter um RNI no valor normal, que é de 0,8 a 1,2. Tudo bem? Tudo certo, Pro. Bom, além dos alimentos, né, eu achei bem legal essa foto que eu achei hoje na internet. A varfarina também tem uma resposta que a gente diz que é bastante imprevisível. Por que ele é usado, então? Porque ele é um medicamento que tem uma eficácia grande e a gente consegue acompanhar, mas é importante acompanhar esse paciente. Então, o que a gente percebe? Além de alimentos e medicamentos, foi a Nayara que falou, né? A gente tem aí diferentes polimorfismos genéticos, então, a gente sabe que hoje que existe
uma interferência genética do paciente na resposta à varfarina. A idade, acima de 60 anos, o paciente já tem uma maior concentração plasmática de vitamina K, por isso a dieta é super importante, e comorbidades também podem interferir na varfarina. Então, é toda essa discussão que a gente, como farmacêutico clínico, tem que fazer com a equipe multiprofissional quando se depara com um caso desse, porque vai ter que ter uma adequação de dose, e a gente não pode ir lá e diminuir a dose, quem tem que fazer isso é o médico, porque nós estamos dentro do hospital, e existe uma equipe multiprofissional. Dentro dessa equipe tem que ter um nutricionista para entender o porquê que vai ser necessário uma adequação da dieta, para que realmente esse paciente tenha essa resposta e a dose estabilizada para que ele possa ter alta. E daí ele vai precisar de todas as orientações para continuar essa dieta na casa dele. Deu para entender, gente? Não só o caso, mas o raciocínio e tudo que a gente precisa? Deu sim, Pro. Ficou alguma dúvida, gente? Não, Pro, tranquilo. Tá. Então, vamos entender o seguinte, nessa disciplina, a gente não está fazendo nada superficial e nada no geral, a gente está analisando caso a caso. É como se você já estivesse lá dentro de um hospital. Não é farmacologia, não é uma disciplina de farmacologia, é uma disciplina de farmácia clínica. A gente está avaliando o medicamento para aquele determinado paciente. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, vamos lá. Porque talvez se fosse a disciplina de farmacologia, se eu disser para a professora, olha, um anticoagulante, tudo bem, tá? É suficiente, mas não é mais isso que a gente quer. A gente já está aplicando a farmacologia. Bom, os objetivos da farmácia clínica. Primeiro, fornecer informações sobre medicamentos a outros profissionais da equipe de saúde e participar da definição de metas terapêuticas, da seleção do tratamento farmacológico mais adequado ao paciente. Se a gente pensar em definição de metas terapêuticas, é isso. A varfarina, ela vai ser introduzida para o paciente e ele tem que chegar a um RNI entre 2,5 e 3,5. Isso é uma meta terapêutica. Você consegue mensurar o resultado, porque você vai olhar lá, se tiver em 2, vai ter que aumentar essa dose. E até quanto você pode aumentar? Até 10 miligramas por dia. Não respondeu, vai ter que trocar o medicamento. Até quanto você pode diminuir? Até 2,5. Menos que isso, não tem resposta terapêutica nenhuma. Daí não adianta dar esse medicamento. Vai ter que ser pensado uma outra alternativa farmacológica. A seleção do tratamento farmacológico mais adequado ao paciente. Às vezes, a gente percebe isso. Você tem um medicamento, ele é eficaz para aquela situação, mas ele não é eficiente para aquele paciente. Se a gente pensar no medicamento, às vezes o medicamento, o fármaco está correto, mas a forma farmacêutica não. É um paciente que tem Parkinson e tem dificuldade de deglutição, ele não vai engolir o medicamento na forma sólida, né? Em comprimido, em draja, em cápsula, então vai ter que ser adequado à forma farmacêutica. A prescrição de medicamentos eficazes e seguros. Tudo que está acontecendo agora com a hidroxicloroquina, né? Então, na verdade, assim, a gente está vendo uma distorção muito grande, porque se a prescrição for realmente baseada em evidências, não tem sentido da prescrição de hidroxicloroquina para um paciente internado com a COVID. Definição da administração dos medicamentos pela via mais apropriada. Gente, isso é muito complicado, porque muitas vezes o prescritor, o médico, ele não tem esse conhecimento para saber que
A forma farmacêutica, ela foi definida a partir das características daquele fármaco e da melhor ação daquele medicamento. Então, por exemplo, se eu pego a penicilina, que é um exemplo clássico, a penicilina, quem já tomou benzetacil sabe, ela dói pra caramba. Então, por que não administrar a penicilina por via oral? Não seria melhor? O que vocês acham, gente? A escolha não é sempre que possível pela administração oral de medicamentos? Sim, É pronto. mais segura, tem maior comodidade. Então, por que a penicilina não é aplicada, não é administrada por via oral? Ela é aplicada com uma injeção intramuscular. Dolorida pra caramba. Se a gente pensasse aí numa penicilina via oral, poderia até ser mais fácil de reverter um choque anafilático, por exemplo. E por que ela não é administrada por via oral? Por causa da dose? Não entendi. Pela dose? Não. Não é por conta da dose. Porque ela não é absorvida pelo trato gastrointestinal. Então, se você der por via oral, tudo que você der para o paciente vai ser eliminado, excretado, sem absorção. Adianta dar um medicamento que não vai ser absorvido? Não, não adianta. Daí, na história, o que se tentou fazer? Se um derivado, na verdade, a indústria desenvolveu derivados da penicilina para facilitar a administração, propondo medicamentos de forma oral. Então, o primeiro derivado foi a ampicilina, que era um derivado de penicilina para ser utilizado por via oral. Era porque a ampicilina quase não é mais utilizada. Alguém já tomou ampicilina na vida? Vocês lembram de ter tomado? Eu não me recordo, mas acredito que não. Ninguém tomou? Não, acho que não, também. A ampicilina, ela dá, como efeito colateral, muitos efeitos gastrointestinais. Dor abdominal, cólica, diarreia. Por quê? Ela é um derivado da penicilina e é muito mal absorvida. 70% do que a gente ingere de ampicilina é eliminado. Então, isso provoca irritação na mucosa intestinal, alteração da microbiota intestinal. Tudo isso leva a diarreia. Bom, isso evoluiu. Então, depois da ampicilina, a gente chegou onde? Na amoxicilina, que é melhor absorvida. Mesmo assim, algumas pessoas ainda têm diarreia, cólica, dor abdominal, porque ela não é totalmente absorvida. Então, se a gente pensar nisso, eu posso pegar uma seringa, seringa, fugiu o nome agora, uma ampola de penicilina, quebrar essa ampola, colocar num copo e tomar? Posso fazer isso? Não, Então, daí eu tenho um comprimido revestido. Eu posso triturar esse medicamento e colocar na sonda do paciente? Também não, Não, é a mesma lógica. Que é o caso do omeprazol. Por que o pessoal faz isso? Não sei. Não pode ser triturado e colocado na sonda. Se eu tenho um medicamento em cápsula, numa cápsula de longa duração, eu posso abrir essa cápsula? Não, Não, porque ela vai ser liberada lentamente no intestino. Então, é isso. Verificar se o medicamento está sendo prescrito, não é só verificar dose,
e a pertinência, mas também a via de administração que está sendo proposta. A avaliação dos efeitos do tratamento com base em indicadores de eficácia e de efetividade. Então, um indicador pode ser o RNI, nesse caso da varfarina. Mas, se a gente pensar em outras situações, pode ser a glicemia, pode ser a hemoglobina glicada, pode ser os níveis pressóricos. Então, a gente tem indicadores que demonstram para a gente que aquele resultado está sendo eficaz para o paciente. E não são só indicadores que podem ser medidos de uma forma objetiva. Existem vários questionários que falam da qualidade de vida do paciente. Então, como o paciente se sente com aquele medicamento? Porque, às vezes, ele pode ter um efeito colateral que ele não suporta. E daí, aquele medicamento, por melhor resultado terapêutico que você tenha, para ele não vai funcionar. Você vai ter que propor uma alternativa para ele. O segundo objetivo da farmácia clínica, a elaboração do perfil farmacoterapêutico para pacientes internados ou ambulatoriais. Quando a gente pensa na elaboração do perfil farmacoterapêutico, é entender se aquele tratamento é mais adequado para o paciente, se no tratamento proposto existem interações medicamentosas, ou existem interações medicamentosas entre o que está sendo proposto agora e o que esse paciente já toma, e a verificação da adesão do paciente ao esquema terapêutico proposto. Como é que é a adesão? O paciente tem condição de aderir na casa dele? É a história da varfarina. Não adianta você estabilizar a dose dentro do hospital e não dar orientação para que esse paciente continue fazendo a dieta em casa, tomando cuidado com tudo que possa interferir na ação da varfarina. Se é um paciente que fuma, ele vai ter que parar de fumar. Então, a adesão não é só o medicamento em si, mas a todo esquema terapêutico proposto, que envolve medidas tanto farmacológicas quanto medidas não farmacológicas. Tudo bem? Entenderam? Dúvidas? Tudo bem, Pro. E, finalmente, a monitoração do tratamento farmacológico. Você pode fazer o monitoramento, que é avaliar a eficácia daquele tratamento para aquele paciente, será que ele está respondendo de forma adequada? A identificação de aparecimento de reações adversas, isso é importante, porque a gente não, como a gente já viu, uma reação adversa a gente não está descrito, ela é imprevisível e independe da dose, então a gente deve acompanhar esse paciente. E a monitorização através de determinação de concentrações plasmáticas. Então, tem medicamentos que a gente precisa dosar. Então, no caso da varfarina, a gente não está determinando a concentração plasmática da varfarina, estamos? O que a gente fez? A gente avaliou o quê? A gente avaliou a concentração plasmática da varfarina? Meninas? Sim, Pro, que seria a dose, não é? Não. Qual o exame que a gente fez mesmo? RNI. Tempo de protrombina. RNI. Ele fala para a gente da concentração plasmática do medicamento ou ele fala para a gente de um efeito do medicamento? O efeito, né? Ele fala do que esse resultado, esse exame? Ele fala do tempo. Do tempo. Então, ele fala do resultado. Uhum. Da ação do medicamento, não é definição de concentração plasmática.
mas alguns medicamentos pedem a determinação de concentração plasmática. Por quê? Porque você tem uma variação individual importante. Vocês conseguem me dar um exemplo de um medicamento que precisa ser acompanhado através de determinação de concentrações plasmáticas? Determinação do quê, Pro? Desculpa, concentração plasmática? Da droga, do fármaco. Isso vocês devem ter visto em farmacologia. Não conseguem se lembrar de nenhum? Não, Pro. Não? Vocês não conhecem ninguém que tenha depressão bipolar? O lítio? O lítio é um medicamento que o paciente tem que fazer várias determinações de concentração plasmática para avaliar qual é a biodisponibilidade para aquele paciente, porque ela varia de paciente para paciente. Então, a dose do lítio, ela é definida a partir da concentração plasmática que você encontra no paciente. Já tinha escutado falar nisso? Não, Pro. Não? Não. No medicamento, sim, Pro, mas nisso eu nunca ouvi. Eu não conheço nenhum medicamento. Tem que ser feita a dosagem de lítio. O lítio, você começa com uma dose que é usual, mas depois o médico pede a determinação da concentração do lítio no sangue para que essa dose seja ajustada para aquele paciente, porque tem uma variabilidade individual muito grande. Um outro medicamento é o fenobarbital. O que é o fenobarbital mesmo? Para que serve o fenobarbital? Farmacologia. Anticonvulsivante. Ele também é necessário que se peça a concentração plasmática do fenobarbital, ainda mais que vai ser um medicamento aí, como o lítio, né? Vai ser usado por um grande período de tempo, às vezes a vida toda. Então, entenderam o porquê disso? Porquê da determinação de concentrações plasmáticas? Sim, Pro. Sim. Para medicamentos, a gente usa isso para medicamentos que existe uma resposta muito grande, baseado em fatores do próprio paciente, e também para medicamentos que têm um baixo índice terapêutico, que tem uma dose terapêutica muito próxima da dose tóxica. Então, atividades da farmácia clínica, alguns exemplos, tem várias atividades, mas o que o farmacêutico clínico pode fazer dentro do hospital? Então, primeiro, a prevenção de casos de interação entre medicamentos e alimentos, que foi o caso da varfarina. Então, não basta só prescrever a varfarina, você tem que analisar todo o conjunto de medicamentos que aquele paciente faz uso, porque geralmente um paciente que sofreu um infarto, ele tem outras comorbidades. Então, nesse paciente, você vai ter que avaliar se ele pode continuar tomando os medicamentos que ele já toma, os medicamentos que foram prescritos e a dieta, como a gente já viu lá em relação à varfarina. Colaboração na elaboração de protocolos de uso de medicamentos. O que é isso? É definir como se fosse um algoritmo. Ou seja, você tem 5 antihipertensivos padronizados no hospital. Em que caso? Em que caso este segundo? O terceiro é uma alternativa para que situação? Para que tipo de paciente? Você estabelece critérios para prescrição. Ah, mas você está amarrando a autoridade do médico? Sim, na verdade é isso. Você está criando diretrizes.
Mas não é o farmacêutico que está criando diretrizes, é a instituição. Agora, um protocolo, ele tem que prever exceções. Em que exceções o prescritor poderia fugir daquele protocolo? Existem algumas situações? Existem aquelas situações onde pode ser necessário a não observância do protocolo. Quem trabalha muito com protocolo é o programa de medicamentos que a gente chama de alto custo, que são os medicamentos de média complexidade ou de complexidade. São os medicamentos que devem ser administrados em situações muito específicas, porque a gente sabe que pode ter um paciente com a mesma doença, mas se ele não se adequar aos parâmetros, ele não vai responder ao tratamento. Reconciliação medicamentosa. A gente vai falar mais especificamente desse procedimento mais para frente. Análise das prescrições, adequação do medicamento, o custo, benefício, risco. É uma questão de avaliação. Se o custo, ele justifica o benefício, se o benefício justifica o risco, porque todo medicamento traz um risco embutido. Então, é sempre avaliação, benefício, risco e custo. As interações, a posologia, se ela está correta, gerenciamento de recursos materiais e humanos com planejamento estratégico, que permite a implantação progressiva das atividades clínicas. Então, você não chega numa instituição implantando uma farmácia clínica que vai mexer com tudo ao mesmo tempo, que é aquele artigo que a gente leu do Einstein. O que ele fala? Que as atividades foram pensadas, planejadas e implantadas aos poucos, porque você vai fazer isso de forma integrada aos outros profissionais de saúde da instituição. E o que a gente já falou, a análise farmacocinética da concentração plasmática de fármacos para o ajuste posológico e obtenção do efeito terapêutico desejado. Então, monitorar níveis terapêuticos de medicamentos por meio de dados de farmacocinética clínica, que a gente já falou na aula passada. É você pegar aqueles parâmetros da farmacocinética, absorção, distribuição, metabolização e excreção, e avaliar segundo as características do paciente. Tudo bem? Tudo certo, Pro. Tem uma pergunta? Vocês estão tão quietas? Por enquanto, eu não tenho nenhuma pergunta, não, Pro. Não? Então, tá bom. Bom, vamos falar, então, de uma ação que talvez seja a principal dentro da farmácia clínica, porque é isso que, basicamente, a gente faz. Então, o serviço de farmácia clínica, ele existe por conta desta questão, que é a revisão e avaliação das prescrições. Para que ele consiga fazer isso, ele vai ter que fazer a visita à beira do leito, anotar tudo que a gente já falou, anotar os resultados do paciente, avaliar exames laboratoriais, discutir achados e dúvidas e problemas identificados com a equipe multiprofissional. Mas a gente começa por onde, na verdade? A gente começa sempre analisando a pertinência daquela prescrição. Ou seja, o medicamento, ele é adequado para aquele paciente? Isso que a gente diz que é pertinência. E daí a gente vai avaliar o quê? Primeiro, aquele medicamento está adequado para o diagnóstico do paciente? Tá, o paciente, ele chegou, sei lá, com uma infecção viral, e alguém prescreveu um antibiótico. Será que aquele antibiótico é pertinente? Aparentemente não, mas pode ser que sim. Então, vamos pensar na COVID. Um dos medicamentos do protocolo da COVID é a azitromicina, que é um antibiótico. Mas a azitromicina,
ela tem uma ação imunomoduladora. Então, na verdade, ela está sendo usada não porque ela vai agir diretamente sobre o vírus, mas porque ela vai ajudar na modulação da resposta do paciente. Então, na dúvida, você tem que perguntar para o prescritor no que se baseia essa prescrição. Uma vez eu atendi um paciente, ele tinha hanseníase, e o médico prescreveu uma dose de Fenergan, 6 miligramas ao dia. Daí, quando eu peguei aquela prescrição, era um paciente ambulatorial, ele ia pegar e ia para casa, eu olhei aquilo e falei, nossa, mas o paciente vai dormir o dia inteiro. Tomar prometazina 6 miligramas por dia, ele vai dormir o dia inteiro. E daí eu fui conversar com o médico, e na verdade, o que o médico me disse? Nesse momento, é essa ação que eu quero, porque é um paciente muito difícil, ele está muito ansioso, mas ele não quer tomar benzodiazepina, ele não quer tomar nenhum antidepressivo, então eu resolvi dar Fenergan uma dose, que ele vai ficar sedado, e a partir da semana que vem a gente avalia e propõe para ele um outro tratamento. Então, quando a gente pega uma prescrição que não é o que é o usual, antes de dizer não, a gente tem que buscar informação. Porque nós estamos falando de um paciente específico, a gente não está falando de uma forma geral. Então, a gente vai falar da pertinência da droga, da dose e da frequência. A gente vai analisar a posologia que foi prescrita. Duplicidade terapêutica. Existem situações onde acontece duplicidade terapêutica? Existe. Eu não sei se vocês já viram, mas quantas vezes a gente não pega numa farmácia uma prescrição com 2 antidepressivos? Qual a justificativa para isso? Só se você pegar um antidepressivo que já esteja na sua dose máxima. Se está na dose máxima, o paciente não respondeu, tem que trocar o antidepressivo. Se não está na dose máxima, por que associar um outro? É só aumentar a dose do medicamento que ele já toma. Então, avaliar isso. Existem medicamentos que estão sendo prescritos que, para a mesma ação, sem necessidade? Alergias ou sensibilidades reais e potenciais. Será que o paciente, ele pode tomar aquele medicamento? Gente, é assim, isso já aconteceu na minha casa. A minha mãe, quando ela foi internada, a primeira vez que ela foi para fazer a cirurgia do câncer, que era um câncer de mama, o médico receitou cefalexina para ela, para tomar na alta, né, depois que saísse do hospital, como prevenção de uma infecção. E eu tinha avisado que ela tinha alergia à penicilina, estava escrito na parede, em cima da cama, que eu fiz a enfermeira escrever. Daí, a hora que eu vi essa prescrição, porque eu não estava lá quando ela teve alta, eu liguei para o médico. O médico falou assim, mas são só alguns casos que tem. Eu falei, olha, minha mãe acabou de sair de uma cirurgia de câncer, ela é idosa, tinha mais de 70 anos, e existe 10% de risco de ter uma reação cruzada. Vocês arriscariam dar cefalexina? Não. Então, isso é importante, a gente perceber essas potenciais problemas que podem acontecer para a gente interferir antes que eles aconteçam. Tudo bem, gente? Sim, Thaís. Sim. O que mais? Interações reais ou potenciais. Lembra que eu falei ontem? Existem problemas que já aconteceram, então são interações reais, ou que podem vir a acontecer entre medicamentos e alimentos ou doenças. É a história de um medicamento que vai ser excretado por via renal e o paciente tem insuficiência renal. Qual é o grau de insuficiência renal? Como é que a gente vai acompanhar e definir qual é a dose daquele paciente? Então, existem doenças que interferem tanto na ação esperada, quanto na toxicidade daquele medicamento. Variações em relação aos critérios da instituição.
Se foram definidos critérios, ou seja, os protocolos clínicos, eles têm que ser atendidos. Se existe algo que não acompanha um protocolo clínico, isso tem que ser discutido. Será que realmente é necessário ou não é necessário? É necessário essa exceção ou ela não se justifica? Porque a gente não pode esquecer, a gente fala tanto da questão da formação, a gente tem uma formação hoje deficiente em todos os cursos da área de saúde. Então, o médico também, ele chega lá no hospital muito focado no diagnóstico, mas ele tem um conhecimento, muitas vezes, que não é suficiente em relação aos medicamentos. E aquela outra história, hoje o médico, ele atende 500 mil hospitais. Será que ele dá conta de guardar na cabeça dele os protocolos de todas as instituições? Não. Quem vai avaliar isso é o farmacêutico na hora da análise da prescrição. O peso do paciente, então, algumas vezes a gente tem alteração de dose em função do peso, de outras informações fisiológicas importantes e contraindicações de uma forma geral. Então, é assim que a gente avalia uma prescrição, seguindo todas essas variáveis, ou todas essas questões. A gente não vai olhar, só vai falar, tá bom, peguei aqui, já dispensei, não, eu vou avaliar. É isso que faz a farmácia clínica. Tudo bem? Tudo bem. Dúvidas em relação à revisão e avaliação das prescrições? Por enquanto, não. A outra atividade importante, reconciliação medicamentosa. Eu até achei essas cápsulas felizinhas aí, todas amigas, na internet, para dar essa ideia de reconciliar, de amizade, de estabelecer relações. Então, quando a gente fala em reconciliação medicamentosa, vocês já ouviram esse termo, gente? Antes de hoje? Eu não. E os demais? Não. Quem falou eu não? Cíntia. E a Nayara? Tá aí ainda, Nayara? Tô, prof. É porque o Augusto, eu tava correndo atrás do Augusto aqui pra ele não descer a escada. Eu também nunca ouvi falar. E a Nádia? Não, Pro. Hoje a gente fala muito em reconciliação medicamentosa. É um termo que surgiu dentro dos hospitais e hoje ele serve para qualquer nível de assistência à saúde. Reconciliar quer dizer o quê? Ato de restabelecer relações, manter concordância, conformidade, consonância, tornar harmônico duas ou mais pessoas, processos e etapas. Quando a gente pega esse conceito de reconciliar ou de reconciliação, como é que vocês imaginam aplicar isso em relação ao medicamento? Pro, eu acho que eu já ouvi falar. É tipo verificar os outros medicamentos que o paciente toma, né? Ou não? Isso. Então, o que é reconciliação? O paciente ele vai ser internado para um procedimento qualquer. Imagina um paciente com diabetes que ele vai sofrer uma grande cirurgia. Ele tem diabetes mellitus tipo 2 e usa um hipoglicemiante oral. Esse paciente ele vai informar isso, ou deve informar isso na entrada. Então, tem que existir um serviço, um procedimento que garanta que essa informação exista. Então, quem implanta isso, muitas vezes, é o farmacêutico, porque ele sabe da importância de você conhecer o medicamento que o paciente usa na casa dele. Bom, se ele toma um hipoglicemiante, no hospital ele não vai tomar um hipoglicemiante. Se ele sofrer uma grande cirurgia, ele vai passar a usar insulina. E quando ele tiver alta, ele vai voltar para a insulina ou para o hipoglicemiante? Essa discussão tem que ser feita. Não é só dar alta para o paciente sem orientação nenhuma, sem avaliar o que vai acontecer.
Tá, ele foi internado e está saindo com medicamento novo. Imagina que é um paciente que é depressivo, ó, toma fluoxetina, teve um infarto e agora vai sair com a varfarina. Ele pode continuar com fluoxetina? Vamos pegar o nosso paciente lá. Ele pode continuar com a fluoxetina, gente? O que vocês acham? Não. Não. Então, o médico, tudo bem, ele está dando varfarina para o paciente, mas ele tem que saber disso, que o paciente toma um antidepressivo. E ele pode sugerir antidepressivos que não interajam com a varfarina. Ele pode até falar para o paciente, olha, quando você sair daqui, você vai parar com a fluoxetina, e você vai tomar um desses e vai no seu psiquiatra para saber qual é o melhor. Mas ele tem que sair de lá com uma proposta terapêutica adequada à nova realidade que ele tem. Então, quando a gente fala em reconciliação medicamentosa, a gente está falando do quê? De você manter uma conformidade no tratamento do paciente quando ele é atendido por diferentes serviços. Então, um paciente que está na atenção primária vai para a atenção secundária, ou ele vai para a atenção terciária. Esse paciente, em todos os momentos, ele vai ter que ter essa avaliação de prescrição e essa avaliação se o novo medicamento interfere, o que ele acontece, se ele toma o que ele já tinha, isso tem que ser feito. Então, hoje, vários hospitais estão implantando esse serviço de reconciliação medicamentosa. Geralmente, ele é implementado depois que aquela outra ação, que é de avaliação de prescrição, já está bem solidificada. O corpo clínico entende como é feita a discussão, aceita essa discussão e essa interferência, para daí a gente passar para a reconciliação medicamentosa. Se a gente pensar num serviço de reconciliação medicamentosa, a primeira etapa ocorre no ingresso, na admissão do paciente no hospital. Então, o que é esse processo? É o processo de obtenção de uma lista completa e precisa dos medicamentos de uso habitual do paciente e posterior comparação com a prescrição durante a internação hospitalar. Então, você vai comparar até para dizer, um medicamento novo não pode interferir com este, que ele não pode parar, ou se não tem outra alternativa terapêutica, o que ele vai começar a tomar, então, para controlar a pressão arterial dele, se ele é hipertenso. É essa análise e discussão que tem que ser feita. Para que isso aconteça de forma adequada, tem que existir uma anamnese com o paciente, análise das informações nos prontuários, comparações com prescrições e discussões entre o farmacêutico clínico e a equipe médica, que é o que a gente está falando. Então, na verdade, a gente está aplicando o mesmo raciocínio clínico em várias possibilidades de serviços clínicos dentro do hospital. E quando discrepâncias ou não conformidades são encontradas, elas podem ser consideradas erros de medicação, que a gente falou ontem. Então, a discrepância, não conformidade no tratamento é considerada um erro de medicação e está relacionado diretamente ao processo de segurança do paciente. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Sim. Então, quais são os objetivos da reconciliação medicamentosa ou de que um hospital implemente este serviço? Então, primeiro, garantir conformidade no tratamento medicamentoso do paciente, que não haja interação entre medicamentos novos e antigos, se deve haver substituição dos medicamentos, e a gente tem que lembrar que o paciente, ele passa uma parte da vida dele dentro do hospital, mas é uma pequena parte. Ele vai voltar para o dia a dia dele. E como é que ele fica com os medicamentos que ele já fazia uso? Ele retorna para esse medicamento? Ele não retorna? Como isso acontece? Garantir que os medicamentos que o paciente faz uso continuem a ser prescritos em todos os pontos de transição do atendimento, a não ser que tenha necessidade de uma mudança.
manter a continuidade da prescrição, garantir a segurança terapêutica do tratamento individualizado e garantir a adesão do paciente ao tratamento. Será que esse paciente vai aceitar mudar o medicamento que ele toma? Gente, se for um paciente idoso, isso vai ser muito difícil. Então, você tem que ter um trabalho de conscientização muito grande com esse paciente. Porque idoso é assim, mas eu sempre tomei desse jeito. Por que você quer que eu mude agora? Então, você tem que fazer o que a gente chama também, que é um outro serviço para o farmacêutico clínico, que é o aconselhamento de alta. O que é o aconselhamento de alta? É você ter o profissional farmacêutico no momento da alta do paciente, fornecendo informações que são muito importantes. Vocês já viram algum farmacêutico na alta do paciente, gente? Vocês já acompanharam alguém num processo de alta? Já, Pro. Nunca vi. Então, vem o médico falar, não vem? Isso. Vem o enfermeiro falar e o farmacêutico. Nunca vi também. Nunca vi. Eu sei de alguns lugares que estão implantando o aconselhamento de alta. Lá no Hospital da Penha, eu sei que tem o aconselhamento de alta. Eu acompanhei algumas dessas consultas. Por quê? O que a gente tem que considerar? Que o paciente, ele não gosta de estar no hospital. Ninguém quer ficar no hospital. Mas ali, ele se sente seguro em relação ao tratamento. Quando ele vai sair do hospital, ele passa por um momento de vulnerabilidade, de incerteza, de insegurança. Ele vai para a casa dele, ele não sabe quem é que vai cuidar dele, quem vai ficar com ele enquanto ele está se recuperando. Então, já é um momento cheio de inseguranças e incertezas. Se esse paciente não sabe direito o que ele vai fazer com o medicamento que ele vai tomar, que é novo, ou o que ele faz com o que ele já tomava, se ele não tiver toda essa informação, o que acontece? E isso já foi avaliado, já foi descrito. Erros de medicação. E, algumas vezes, você tem uma readmissão hospitalar precoce, porque o paciente não entendeu, não utilizou o medicamento de forma correta, não aderiu ao tratamento prescrito. Então, neste momento, é importante que o farmacêutico avalie a prescrição médica para a alta e realize um aconselhamento terapêutico de qualidade, não só para o paciente, mas muitas vezes até para o acompanhante, para o familiar, porque naquele momento, dependendo do grau de ansiedade do paciente, muitas vezes ele não vai nem entender o que você está falando para ele. Então, você pode escrever, você pode produzir instrumentos onde você vai anotar e entregar isso para o paciente, mas nesse momento é super importante você dar segurança para que o paciente continue o tratamento na casa dele, quando for o caso. Tudo bem? Conseguiram imaginar isso? Ok, sim. Que pode ser sentando no quarto do paciente, como faz o médico, o enfermeiro, quando pode ser uma sala, mas é importante que isso aconteça. Imaginem quantos problemas podem ser evitados com esse procedimento. Concordam? Sim, Pro. Sim? Sim. Tudo bem? Podemos ir? Sim. Deu para ter uma ideia do que a farmácia clínica pode fazer dentro de um hospital? Como ela é importante dentro de um hospital? Sim, Pro. Bom, os serviços clínicos farmacêuticos, eles podem ser classificados em 4 classes de complexidade crescente. Isso é, dos serviços menos complexos para os serviços mais complexos. Então, imaginem vocês,
se a gente pensar num sistema de registro de reação adversa, será que precisa ter um farmacêutico especialista para isso? Não. Se você tem um sistema de registro, essa reação adversa já veio relatada, você vai sentar lá e vai passar essa informação para o seu registro. Monitorização de erros de medicação. Você vai receber as informações que já foram coletadas e sistematizar. Atividades da comissão de farmácia terapêutica, com os conhecimentos que a gente tem de farmacologia, de farmacocinética, né, de risco, benefício e custo, você não precisa ser um farmacêutico especialista para trabalhar nisso. Então, esses serviços, a gente diz que são serviços farmacêuticos clínicos de classe 1. Não estabelece foco em nenhum paciente particular, está relacionado à seleção dos medicamentos que vão estar disponíveis no hospital, a monitorização terapêutica, a educação em saúde. Então, isso dentro do hospital são considerados serviços farmacêuticos clínicos de classe 1 e podem ser executados por qualquer farmacêutico. Qualquer farmacêutico tem essa condição de fazer. Nos serviços farmacêuticos clínicos de classe 2, a gente já vai entrar em contato com o paciente. Também ainda não precisa de um farmacêutico especialista. Mas são aquelas atividades que você vai executar entrando em contato diretamente com o paciente. Então, por exemplo, a visita à beira do leito, o aconselhamento de alta, que a gente acabou de falar, obtenção do histórico do paciente, programas de educação sanitária ao paciente. Eu posso fazer grupos com pacientes que utilizam medicamentos crônicos. Eu fui banco uma vez de uma farmacêutica, ela fez a tese de doutorado dela na USP em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. O que ela fez? Ela fazia um atendimento com os pacientes que tinham doenças inflamatórias intestinais crônicas na clínica de gastro do hospital. Eram pacientes que eram acompanhados no hospital, porque tem uma condição crônica que pode ser grave, e ela implantou esse serviço para este paciente. Você não precisa ser especialista em farmácia clínica, você consegue fazer isso mesmo não tendo essa especialização. Já nos serviços farmacêuticos clínicos de classe 3, a gente está falando de alguns serviços que são direcionados, que têm foco em grupos específicos de pacientes. Se a gente imaginar um hospital de grande porte, será que um farmacêutico dá conta de trabalhar, de atingir seus objetivos em todas as situações que acontecem dentro de um hospital de grande porte? Não. Então, a gente tem farmacêutico que vai se especializar em doenças psiquiátricas, tem farmacêutico que vai se especializar em doenças que são atendidas pela clínica de gastro, tem farmacêutico que vai se especializar e vai estudar medicamentos oncológicos. Então, neste caso, por conta da complexidade do tratamento, da disponibilidade de arsenal terapêutico, a gente já vai precisar de um farmacêutico especialista. Geralmente, especialista em grupos específicos de pacientes ou classes terapêuticas definidas. E precisa aí de um trabalho com prescritores e pacientes. A gente vai estar falando aí do Centro de Informação de Medicamentos, da farmacocinética clínica, monitorização terapêutica e da pesquisa clínica. Então, nesse caso, precisa ter um farmacêutico especialista na área de farmácia clínica. E os serviços farmacêuticos clínicos de classe 4 são serviços altamente especializados. Então, é o que a gente vai precisar de especialista na UTI, foi o caso daquela palestra que a gente assistiu, nas situações de emergência, então, nos serviços de atendimento pré-hospitalar,
No setor ou no serviço de transplantes, vocês imaginem a quantidade de medicamentos que se trabalha numa central de transplante. Por quê? É um paciente que vai tomar imunossupressor o resto da vida dele. E um outro exemplo é a hemato-oncologia. Então, todos esses serviços clínicos são considerados de classe 4. Dúvidas? Alguma dúvida, menina? Não, Pro. Meninas, não, meninas. Nada? Tranquilo? Tudo pronto. Tranquilo. Então, por hoje, por mim, encerro a parte teórica. Tem lá como atividade para vocês, para a semana que vem, um artigo que fala de reconciliação medicamentosa, para vocês aprofundarem um pouquinho essa discussão. Vocês vão fazer o resumo como fizeram em outros artigos, vão pegar item por item, não é para fazer um texto corrido, é para fazer da introdução, da metodologia, discutir um pouco os resultados. Tudo bem? Sim, Thaís. Sim, Pro. Tranquilo? Então, podem usar esse tempo aí para começar o resumo. Obrigada. Tá? E não esqueçam de voltar, a gente dá uma olhadinha nas atividades que vocês estão fazendo, porque daqui a pouco chega a prova integrada. Sim. Tudo bem? Tudo bem. É daqui 2 semanas, né? É dia 6. 3 semanas. Dia 6. Tem mais 2 aulas. Ah, Tudo legal. bem, Pro. Tá certo, Pro. Tudo bem? A Lade, tá mais animada? Tá com uma voz tão desanimada, Lade? Ânimo. Corrido, tá muito corrido. A sexta-feira tá chegando, tá